Se liga na skin, agenda cheia, rotina estruturada, metas claras, produtividade hardcore, mas aquela sensação de estar faltando alguma coisa, uma sensação de vazio. E logicamente que não é esforço, logicamente que talvez não seja performance, como a gente às vezes acredita, mas é um negócio diferente. A gente aprendeu a viver assim, ó, produz o tempo todo, até cansar. E aí quando você para de produzir, você consome. Então produz, consome, consome, produz, produz, consome, consome, produz. E a gente aprendeu a chamar isso de vida. Acontece que isso não é viver, isso é funcionar, é bem diferente. Existe um tempo de pensamento meio que invisível, de mentalidade na sociedade atual, que nos rouba e que é sutil por vezes, que é a razão instrumental. Essa razão instrumental, ela apenas está preocupada no como fazer mais rápido e melhor. Mas ela nunca está preocupada em saber o para que tudo isso. Então nós ficamos muito bons, excelentes em como fazer, mas péssimos para entender para que e por que fazemos. E o resultado sempre vai ser esse, rotina cheia, mente pesada, sensação de vazio e de insatisfação crônica. Só que existe um outro tipo de razão, que é a razão crítica. Ela não está preocupada só com a eficiência de tudo o tempo todo, com o cálculo de tudo o tempo todo. Ela está preocupada com essa pergunta e, logicamente, nos ajudar a dar as respostas do para quê. Por que tudo isso? Isso me humaniza ou me desumaniza? Isso me aproxima da vida que eu quero ter ou me distancia? Isso faz sentido ou não? Isso é bom verdadeiramente ou isso só resolve um problema? Ou isso é funcional, isso é conveniente, isso é lucrativo? Enfim, a razão crítica é o tipo de razão que nós estamos, assim, carecendo, digamos, de desenvolver. E é isso que eu queria trazer nesse vídeo, essa diferença entre esses dois tipos de razão. A razão instrumental, que está sempre focada no mais, vamos fazer, vamos resolver, e essa razão que é mais crítica, que está muito mais preocupada em responder o porquê, o para quê, para onde a gente está indo com tudo isso. Uma coisa muito importante, nem tudo que é eficiente é humano, e nem tudo que é muito moderno necessariamente é bom. Nós estamos, pessoal, cercados de apps e mais apps, de tecnologias, de evoluções, de revoluções, aí, principalmente no mundo digital, e tudo mais, e no mundo como um todo. Mas mesmo assim, nós estamos cercados de mais ansiedade, mais depressão, mais vazio, mais remédios, mais patologias, mais comparação, mais insatisfação, mais frustração. Então vejam que não necessariamente o caminho do progresso, talvez ele seja o melhor, talvez ele seja o mais humano, talvez ele seja de fato o mais interessante para a nossa vida, pensando na qualidade. Ou seja, é avançado, né? Mas não necessariamente evoluído, não necessariamente bom. O princípio da coisa, o fundamento da coisa, não necessariamente seja algo bom. Se você não me conhece, eu me apresentei. Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga clínica 100% online. Tudo o que você precisa para conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho está aqui nos links da descrição. E voltando então para o nosso papo, talvez, pense nisso, minha cara e meu cara, de verdade, talvez você não precise produzir mais ou melhor. E às vezes a gente está com isso na cabeça o tempo todo. Eu digo isso porque os meus pacientes todos os dias trazem essas angústias, essa autocobrança, essa necessidade de resultado, de número, de produção, de entrega. Inclusive aquela culpa de descansar, de não estar produzindo, já conectando isso com uma percepção de inutilidade completa. Quer dizer, a razão instrumental está sempre na dianteira, né? Você está preso no limbo de produzir e consumir, consumir e produzir. Seja sincera, seja sincero. A maior parte do tempo, talvez, dos seus dias, nessa semana, nesse dia que você está ouvindo esse vídeo, hoje, neste dia e nos dias anteriores dessa semana exata, quais foram os momentos em que você não produziu e não consumiu apenas durante um dia todo? Talvez fique até difícil responder, porque, na real, se a gente for honesto, a gente está o tempo todo meio que preso, como eu disse, nesse limbo, nesse marasmo do produzir e consumir. Então, como eu disse, talvez o problema não seja necessariamente ter que produzir mais melhor, talvez seja começar a viver melhor. E para viver melhor, não necessariamente você precisa fazer mais, mas você precisa fazer coisas, as poucas coisas, as intencionais, as melhores, que tenham sentido, fazer coisas com sentido, e não necessariamente fazer mais coisas. E é aqui que entra uma pergunta muito simples, mas que muda tudo. Pra quê? Pra que você tá acordando todos os dias? Pra que você tá correndo? Pra que você treina todos os dias? Pra que você tá se comparando o tempo todo? Por que você tá se matando pra trabalhar mais, entregar mais, fazer mais dinheiro? Pra que você tá o tempo... Entende? Pra quê? Isso tira a gente do automatismo, nos coloca num movimento de muito mais clareza, que vai nos direcionando pra uma luz, uma bússola. A palavra é justamente direção, né? A gente sai do automatismo e começa a entrar numa vibe de direção. Então, pensa, para quê? Essa pergunta tem que fazer você distinguir o que é hábito, o que é você fazendo coisas por pressão. Respondendo essa pergunta, para quê? Para que eu faço tudo que eu faço todo dia por hábito? É por pressão? É por fuga? É por mero ativismo, aquele movimento de manada? Então todo mundo tá fazendo, todo mundo tá perseguindo essas coisas, todo mundo tem uma medida de valor, né, onde dizem uma verdade aí absoluta e genérica para todo mundo de que quando você faz essas coisas você é bem sucedido, então, portanto, eu deveria estar fazendo também. Por quê? Para que você faz tudo que você faz? Quando você começa a responder essa pergunta, automaticamente você já se coloca num lugar de muito mais consciência. E aí isso te ajuda a começar a cortar o que não tá construindo, que só tá te cansando.
te exaurindo, te sugando, fazendo com que você se perca daquilo que realmente importa. E ao passo que você vai eliminando as coisas que não constroem, você vai escolhendo com responsabilidade, decidindo o que manter de forma selecionada na sua vida. Que são as coisas que realmente têm um para quê, têm um porquê, têm um sentido mais profundo do que simplesmente o imediato, do que simplesmente fazer o que todo mundo está fazendo ou falando o que você tem que fazer, ou simplesmente ficar fugindo dos seus incômodos afetivos, emocionais, circunstanciais da sua própria vida. Perceba, você começa a ser mais intencional nas suas escolhas e a gerenciar a sua vida de maneira autônoma. E às vezes essa resposta também não precisa ser tão grandiosa. Eu percebo que muitas pessoas aqui, os pacientes também, as próprias psicólogas também que eu ajudo em supervisão, elas trazem, o pessoal traz isso, essa perspectiva de que o meu porquê, o meu propósito, como hoje tem um mercado do propósito, né? Isso é um grande problema, mas as pessoas ficam presas nessa redoma da grandiosidade, do glamour, do porquê. Não, meu para quê, meu porquê tem que ser extremamente glamour. Gente, não tem. Às vezes a resposta é muito simples. Eu faço isso pra quê? Por quê? Porque isso me aproxima da pessoa que eu quero me tornar. E que hoje eu ainda não sou. Ótimo, já é um excelente porquê. É muito mais intencional, muito mais robusto e sólido do que você tá fazendo coisas por ativismo, por hábito, por pressão, por fuga, por qualquer outra coisa, sem saber o pra que você tá fazendo, enchendo a sua rotina, se cobrando horrores e sempre vivendo exausto, insatisfeito. Porque me responde, criatura, o que adianta você ser extremamente produtivo, se no final o que você tá produzindo é só vazio? Não tem sentido nenhum. Não adianta nada. Talvez, então, você e eu, nós precisamos parar de otimizar tudo. Então, vamos otimizar as coisas. Tem momento que não tem que otimizar. Tem demanda na vida que tem que ser vivida. Foi o que eu disse, você tá só vivendo para consumir, produzir e consumir, produzir e consumir. Quando não tá produzindo, se sente culpado porque não tá produzindo. Então eu tenho que consumir, porque imagina, a vida não é só trabalhar. Ok, e aí eu fico na redoma achando que uma coisa alivia da outra, né? Uma coisa anula o peso e a angústia da outra, não vai anular. Nós estamos presos no que Platão chamaria de caverna, né? Ou seja, o mito da caverna de Platão, que traz aquela alusão da saída da caverna, sair da Matrix, termos que eu uso aqui com recorrência, mas que trazem pra gente essa perspectiva de entender que a nossa vida não pode, gente, estar só alicerçada nessa ideia. E hoje, o que as pessoas entendem por valoroso é justamente isso, produzir e consumir. Então, você é uma pessoa que vale muito, você é uma pessoa gostada, aplaudida, validada, aclamada, quando você está produzindo ou consumindo, Perceba, e quanto antes você acordar para essa realidade, vai ser muito melhor para você, porque isso não é viver, isso é simplesmente funcionar. E você não é uma planilha. Por isso que eu falei, talvez a gente precise parar de otimizar tudo, de tratar a nossa vida, a vida como um todo, como uma planilha, como uma máquina. Você não é uma máquina, você veio aqui para viver, você não veio aqui só para produzir e consumir. Então o exercício desse vídeo que eu quero deixar para você é esse, todos os dias, em tudo que você está fazendo, olhe para sua rotina super cheia, né, para sua agenda extremamente preenchida, ou para os desejos e cobranças que você tem se feito em relação à produtividade, à entrega, a resultado, a atividades aí da sua vida, e responda essa pergunta: para quê? Por quê? No fim das contas, esse vídeo também todos os vídeos deste canal, ultimamente com essa volta mais regular, tem sido uma espécie de desabafo, pessoal. Eu percebo que nós estamos nos perdendo, não à toa estamos adoecendo em grande escala. Isso não tá muito difícil de se perceber. E talvez um dos motivos, eu quero trazer vários outros, né? Várias raízes, várias gênesis do problema, pelo menos as que eu consigo enxergar. Essa pobre, mera, mortal, tá? Os meus 5 centavos de contribuição. Mas pare e pensa, talvez hoje a gente esteja funcionando muito mais a partir de uma razão instrumental. Eu quero dar conserto para tudo, né? Técnico, tecnicista, cientificista, e eu não consigo saber o porquê e para que esse tanto de coisa existe. Para que eu sei tanta coisa? É uma outra pergunta interessante. Ou para que eu quero saber de tanta coisa? Para que eu quero tentar dominar tanta coisa? Vou fazer um outro vídeo sobre ansiedade e domínio. A gente fica sendo comprimido, essa comparação, essa angústia, essa inquietação interna, porque a gente está querendo dominar tudo, ou várias, milhões de coisas, milhares de coisas ao mesmo tempo. E isso não é saudável, isso não é normal, tá? Muito antes de ser saudável, isso não é normal. Então é isso, pergunte-se por quê, pergunte-se para quê e menos como. A gente pode observar que nas buscas de pesquisas do próprio YouTube, do Google, né, a palavra mais buscada da história é o como. Como fazer tal coisa. Eu sei que do ponto de vista prático, gente, na nossa vida pragmática, isso ajuda pra caramba, ajuda a gente a resolver problemas e questões realmente de ordem prática. E isso faz parte da vida material, da vida humana, eu quero dizer, né, do total, do todo. Mas isso não é o todo, isso não é a coisa inteira, né? A gente precisa conseguir proporcionalizar. Então, entenda, existe um tipo de razão, um tipo de, sabe, de ótica, de lente, de perspectiva que não pode ser só instrumental, ela precisa ser crítica também nas coisas, ela precisa ser intencional, ela precisa estar baseada em princípios, em valores, em respostas que tem um pouquinho mais de fundamento do que, isso vai me dar um dinheiro, porque isso arruma tal coisa para que eu possa usar, porque serve para isso, como fazer aquilo, como melhorar, como fazer mais, como
Tá aí pra quê? Por quê? Pra onde é que você tá indo com tudo isso, entende? Enquanto a gente não responder essas perguntas, nós continuaremos correndo, cansados, exaustos e sempre insatisfeitos. Porque por mais que você produza mais, entregue mais, desempenhe mais, performe mais, nunca vai ser suficiente. Porque afinal de contas você nunca tá pisando num chão de verdade. Você sempre tá meio que pisando em ovos ou num chão de mentira, de ar, de vento. Então é isso, é o mais porquê e menos como e menos mais e mais. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, se inscreve aí no canal. Eu também tenho um mini curso, se chama Ordem, com 5 módulos, mais 2 módulos bônus. O Ordem, ele é uma organização emocional madura. Eu desenvolvi justamente para te entregar uma regulação emocional, uma inteligência emocional, uma maturidade emocional e psicológica em 5 passos. Tá bem legal, por um valor super acessível. Você encontra link pro Ordem aqui embaixo. E também, se você tem interesse de ter 1h30, uma conversa pontual comigo, tem a sessão Clareza, você encontra link para isso aqui também. E claro, você pode iniciar um processo de terapia contínuo. Você também encontra link do WhatsApp para isso na descrição do vídeo. E até o próximo.